Fala galera, eu sou o Bruno Roque e esse é o portal Oncologia Veterinária. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso sofá do Armandinho e da Nina. Eu sou a Patrícia, aqui com a Nina, com o Armandinho e com o nosso convidado, o Dr. Bruno. Hoje nós escolhemos... Bom, deixa eu soltar a fera aqui porque ela quer brincar, né? A pessoa já está acostumada com a Nina. Vamos aproveitar esse finalzinho de mês, outubro, para falar sobre o Outubro Rosa, sobre câncer de mama. Sim, cães e gatos também têm câncer de mama. Infelizmente. Não precisariam. Então vamos abordar esse tema aí, eu acho que é muito importante. A gente vai falar sobre prevenção. Ele vai ensinar aqui a gente como identificar. Você pega a sua cachorrinha aí, como você mesmo pode palpar isso e ver como é que tá, identificar. Ficou alguma dúvida, vai pro veterinário. Vamos falar sobre tratamento, enfim, vamos tentar falar sobre tudo e dar várias dicas. Combinadíssimo, certo? E se ficarem com dúvida, mande pergunta pra gente, que se a gente souber, vai ser um prazer enorme responder a vocês. Legal. Então, gente, o Papai Matheus já está ali com o notebook. Mandem as perguntas que ele já vai anotando, tá? O pessoal que tá no Instagram, pessoal do Instagram, tudo bem? Ó, já estamos ao vivo. Vai lá pro nosso canal do YouTube, Eu, Você e os Pets, porque as perguntas o Matheus vai pegar lá do YouTube, porque senão ele fica doidinho aqui, tá? Então, para vocês acompanharem tudo e mandar perguntas sobre o tema câncer de mama, vai lá pro nosso canal, beleza? Bom, câncer de mama. Aqui em casa nós temos a Nina, então eu também vou aproveitar as dicas. Com certeza. Né? E queria que você falasse assim, um pouquinho de quanto tempo que você trabalha com isso e o quanto que as pessoas estão realmente preocupadas com a prevenção, né? Porque o Outubro Rosa, a gente estava até lendo hoje à tarde, é uma ideia que veio dos Estados Unidos, né, em 1990, lá, com a ideia de conscientizar as pessoas sobre a prevenção, né? Então, assim, e quem ama, cuida. Com certeza. Certo? Então vamos bater na tecla aí de prevenção e alertar as pessoas. Bom, Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Nós não nos conhecíamos, nos conhecemos recentemente. Sim. E é um prazer muito grande poder estar aqui. Obrigada, nós agradecemos. E contribuir, eu que agradeço. Eu acho muito bacana o que você colocou sobre o Outubro Rosa, porque essa iniciativa, ela veio da medicina, ela não veio da veterinária. E se a gente for pensar bem, caramba, o câncer em ser humano é parecido, tem o mesmo mecanismo de evolução do que tem nos animais, nos pets, em cães e gatos. Se falando de tumor de mama, os mecanismos são extremamente parecidos. Agora vamos pensar assim, galera, por que Outubro Rosa, por que Novembro Azul? O pessoal da área da saúde já percebeu, médicos, pesquisadores, a galera que gosta e estuda a fundo, afinco a área da oncologia, já descobriu que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Toda a diferença entre a cura, entre a resolução do problema ou simplesmente você oferecer um tratamento paliativo. É por isso que as campanhas de prevenção de tumor de mama, elas deram super certo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E nós, da veterinária, aproveitamos esse conhecimento que já foi mastigado ali pela medicina e introduzimos essa campanha de prevenção nos nossos pacientes. Sim. Cadelinhas e gatas. E gatas, E né? gatas. E gatas. Na verdade, tumor de mama é o tumor de maior ocorrência, não só na mulher, cadelas, gatas e mulheres. Se a gente for fazer um panorama mundial, sem sombra de dúvida, um dos tumores que mais acometem esse grupo populacional é o tumor de mama. Eu tava vendo também, aí você vai me dizer se é verdade, né, também, que metade das cadelas devem ter câncer de mama. Então. Aí eu fiquei nesse, caramba, metade? Caramba, é muita coisa, É né? muita coisa. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com tudo que nós lemos. Por quê? Todo artigo científico, ele é baseado em uma população X, certo?
Então vamos, um exemplo simples para quem nos assiste conseguir entender. Olha, eu li um artigo que disse que metade da população de cadelas vai ter tumor de mama. Como essa informação chegou? Bom, provavelmente os pesquisadores analisaram uma população do país X num período X de tempo e chegaram a uma estatística. E aí eles jogam essa estatística para o futuro. Olha, ano passado, ano retrasado, teve esse comportamento, a gente vai colocar isso para 2018, para 2019. É isso que o INCA faz com os tumores que acometem seres humanos. Agora, mas você tem muitos pacientes. Demais, infelizmente, né? Gostaria e qual o maior erro de você falar assim, ó, é que realmente o pessoal não preveniu o quê? Não castrou? Ou não fez um exame de toque? Ou que abandonou um tratamento? Na minha opinião, o problema que eu enfrento dia a dia no cotidiano é a falta de orientação correta aos tutores. Então eu percebo que as pessoas elas buscam, na maioria das vezes, o veterinário para buscar uma alternativa, um tratamento, mas falta ainda conhecimento para todos nós, me incluo nessa parte. Câncer é uma doença que até 1950 não tinha tratamento nenhum, não havia quimioterapia antes de 1950. Nós entramos numa era da terapia-alvo que começou em 2000, ou seja, esse tipo de tratamento ele é adolescente, né? Está nascendo agora. À medida que se entende mais a doença, nós conseguimos definir condutas mais acertadas. É isso que eu procuro passar para os colegas no qual eu tenho contato, para os alunos quando eu dou aula. E os donos, os tutores também precisam fazer parte deles, né? O que é a parte deles? Toda lesãozinha, todo nódulozinho em cadeia mamária pode ser, não significa que é, mas pode ser um tumor. E aí a importância de buscar ajuda, buscar auxílio para o veterinário. O veterinário vai te conduzir. Isso é cirúrgico, isso não é cirúrgico. Eu acho que a gente poderia até usar. É, isso que eu ia pedir. Eu ia até falar que eu li outra coisa. Pode falar. Que 17% dos casos ainda, assim, em estado avançado, né, do câncer de mama, que os animais acabam morrendo em até 7 meses. Eu achei muito assim, caramba, 7 meses é pouquíssimo tempo. É muito pouco. Mesmo com o tratamento. Então, bom, Patrícia, eu não gosto de trabalhar com estatística. Tem uma frase que já virou jargão pra mim: biologia não é matemática. Sim. Certo? Lógico. O câncer é uma doença tempo dependente. Quanto antes a gente diagnostica, melhores são os resultados. Certo. Maior é a possibilidade de cura. Então, a população detectando através da palpação uma lesão precoce, a chance de cura é muito alta. Quando você lê estatística, quando você lê número... Você se assusta. Porque eu comecei a falar, Senhor amado, é tudo isso? Na verdade, por trás dessa estatística existe uma amostragem. Os estatísticos entendem isso muito melhor do que a gente. E essa amostragem, na maioria das vezes, não representa a população total. O que acho que mais importante do que nós olharmos números, é nós entendermos como a doença se comporta. Certo, então vamos começar. Cadê a nossa modelo? Vamos lá. Nina, larga esse brinquedinho aí. Mãe, eu não quero. Vai ser difícil. Olha, eu não sei se a gente está em horário, eu acho que 9, 10 da noite, ainda não podemos mostrar cenas fortes, mas crianças saem agora do YouTube, porque agora a gente vai mostrar como que é a cadeia mamária na cadelinha. E a Nina vai ser a nossa modelinho. Bruno, as mamas da cadelinha e da gatinha, tem diferença de uma para outra? Tem. Tem sim. As cadelas e gatas, elas têm 5 pares. Na maioria das vezes, 5 pares de glândulas mamárias. Tem 5 pares de glândulas? Filha, vamos contar? Olha só, mais aqui embaixo, eu não sei se chega a foco, mas se você tem cachorro e está assistindo a gente, já vai fazendo junto. Aqui embaixo, ó, perto da região da virilha, a gente chama região inguinal, nós temos a mama número 5, a gente chama ela de M5.
M5. M4, vamos ver se você tem. Cadê M3? Tá faltando M3, filha. Olha, do lado direito tem, do lado esquerdo não tem. Mentira, isso, sério? Verdade, isso às vezes Nossa, acontece. Lívia, eu nunca reparei que tinha teta menos. A genesia. Veio com defeito, Aninha. Veio com defeito. Mentira, filha. Tudo mentira, tá? Olha só, cadê M2? Vamos achar. M5, M4, M3, M2 aqui dos dois ladinhos. E mais em cima a gente tem M1. O que é importante saber? Sim. Viu só? O machinho também tem? O machinho também tem. Pode olhar se você tem um cachorrinho macho. Você vai contar 5 pares. Às vezes falta uma, como aqui na Nina, mas isso não quer dizer nada. É tá normal bom? isso? É comum, Comum. mas não tá. é normal. Ah, tá. Certo? É comum, mas não é normal. Agora, olha só, importante. Na maioria das vezes, os tumores de mama em cadelas e gatas, quando surgem em M5. O tecido mamário, a quantidade de mama em M5 é maior. Então, a predisposição para se formar tumor nas regiões inguinais, M4 e M5, é muito maior do que M1 e M2, Tá. pela quantidade de tecido mamário. Não significa, e aí eu faço o alerta, que se você sentir um nódulozinho pequenininho aqui em M1, esse nódulozinho você não precisa se preocupar. Tá. Tumores que crescem mais em cima, na cadeia mamária, mesmo que pequenos, tendem a ser mais agressivos. Uma das coisas muito comuns em atendimento oncológico, a pessoa que leva uma cadelinha ou uma gatinha com tumor de mama, às vezes ela está incomodada com um tumor que está grande na região de M5 e M4, às vezes o tumor ulcera, vira ferida, e ela quer resolver o problema que está aqui embaixo. Quando na verdade o veterinário, ao examinar, fazer a palpação, né? O que é a palpação? Pegar tetinha por tetinha, glândula mamária todo E grãozinho, com muita delicadeza, né? Isso aqui é um cristal, eu brinco, eu falo que eles são cristalzinhos. Com bastante delicadeza, o tecido mamário ele é macio, se você sentir E qualquer... assim mesmo, com os 2 dedos. Com os 2 dedinhos. O médico não ensina a mulher a fazer o toque. Nós veterinários ensinamos os tutores a também fazer o toque. Ah, Bruno, eu achei um nódulozinho pequenininho aqui em M1. O veterinário precisa alertar isso a vocês. Porque muitas vezes, esse tumor pequenininho, a cadelinha tem um tumor grandão em M5 e M4. Tá pendular, ele tá até solto, parece uma fruta grande caída. Eu já peguei tumores que lembram o tamanho de uma manga, sabe? De tão grande. Pendular. E aí quando nós vamos fazer o exame clínico, a gente percebe que tem nódulozinhos aqui em M1. São esses nódulozinhos que muitas vezes essas células tumorais têm maior capacidade de fazer metástase. A metástase é a progressão do câncer, isso vai para o pulmão. E aí o prognóstico do nosso paciente cai vertiginosamente. Então, resumindo tudo que foi dito, não é porque é um nódulo pequenininho, não é porque está ali quietinho há algum tempo, é que a gente não vai se preocupar. A hora de tratar e ter sucesso é no início do diagnóstico. Tá, então ou peça pro veterinário ou você mesmo aí em casa pega nas tetinhas. Isso. Aí achou alguma coisa, veterinário. Veterinário. E aí? Algumas pessoas, é importante frisar, não precisa passar todos os dias da semana palpando a cadela ou o seu cachorrinho, né? Porque, ai meu Deus, eu ouvi isso, eu li isso em algum lugar, então agora eu vou apertar meu cachorro toda vez que eu chegar em casa. Não precisa ser neurótico. Tá. Você pode fazer isso uma vez por isso que eu ia semana, perguntar. nos banhos, né? Tá. Porque senão você deixa de viver e começa a achar coisa onde não existe. Isso é verdade. Aí joga no Google, ferrou. Pronto, e a internet ela é excelente para nos dar más notícias, né? Na maioria das vezes, quando a gente procura algo, a gente está procurando algo errado. Ah, e aí a gente tá nesse ponto, eu lembrei que a gente tem uma perguntinha aqui. Se é verdade que os machos também podem sofrer com essa doença? Sim, é bem raro, é bem raro. Como eu falei a vocês, machos também têm a cadeia mamária dos dois lados. A quantidade de parênquima mamário é mínima perto de uma cadelinha. Então é extremamente raro um macho desenvolver tumor de mama, mas pode acontecer. Então cabe essa ressalva: qualquer alteração nodular
inflamatória, feridinha, procurem um veterinário para que ele possa dar o início do tratamento. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Se é verdade que o câncer atinge principalmente cadelas de raça pura? Então, aí, essa afirmação sua, ela tem... Uma parte dela faz sentido, a outra parte não. Tomem cuidado com toda afirmação, é ou não é? Muito radical, Muito né? radical, exato. Biologia não é matemática, cada caso precisa ser avaliado. O que acontece com pacientes de raça pura? Alguns animais, e a gente estava conversando antes da gravação, cães de raça pura, ao longo do processo de formação da raça, de perpetuação da raça, acabam, ao melhorar características externas como pelagem, altura, porte, física, geram mutações nas células que predispõem aquele cachorrinho a desenvolver tumores ao longo da vida deles. Acho que o exemplo mais comum seria o boxer, que já carrega algumas mutações, e essas mutações foram herdadas de pais para filhos ao longo da formação da raça e hoje se perpetuaram pela grande maioria dos animais. Então esses animais desenvolvem diversos tumores ao longo da vida deles. Tá. Mas vira-lata tem tumor? Tem, infelizmente, mas tem. Certo. Tá anotando as perguntinhas aí? A gente pode ter alguma que tenha a ver com o começo? A Chloe Dantas, só que ela fala, afinal, cruzar ou castrar, o que é melhor? Sempre castrar, né? Excelente pergunta. A gente ainda não entrou nisso, né? Nessa Como parte que é o nome dela? Chloe Dantas. Chloe Dantas, obrigado pela pergunta, queridos. Eu, Bruno, preconizo a castração da fêmea com 1 ano de idade. De maneira bem simples. Até 1 ano? É isso? Então, olha só, se a gente olhar na literatura pré-existente, a castração antes dos 6 meses de idade reduz drasticamente o risco da cadelinha e da gatinha desenvolverem tumores. Não zera, mas reduz bastante. Então existe um efeito profilático. Por outro lado, quando você castra um cachorrinho ou uma gatinha antes dos 6 meses de idade, ela não ciclou, ela não teve o primeiro ciclo hormonal de estrógeno e progesterona, hormônios estes que fazem ela terminar a maturação do próprio corpo. E ela pode desenvolver outros problemas ao longo da vida dela. Ela não termina o seu desenvolvimento porque você castrou ela cedo. Isso é discussão entre veterinários. Castra, não castra, castra, Isso não é, castra. porque quando eu vou trazer pra mim aqui, né? Quando a gente tava com a Nina, a gente ficou, eu e o Matheus, a gente ficou muito em dúvida. Castra antes do primeiro, ou entre o primeiro e o segundo. Aí a gente lia uma coisa, outro falava outra, aí a gente trocava ideia com outros papais, falava outras coisas. Nossa, a gente ficou meio que desesperado. E agora, né? Qual a melhor opção? Então, E aí no final das contas a gente acabou, mas na também minha por opinião, conta de eu acho que vocês seguiram a linha de raciocínio minha, né? Que eu prego para os meus pacientes. A cadelinha, quando chega próximo de 12 meses de idade, ela já atingiu quase o seu tamanho de fase adulta, e aí você consegue castrar aproveitando os efeitos profiláticos da castração, certo? E aí, por outro lado, você levando em consideração que tumor de mama é um tumor fácil de se detectar precocemente, ainda que aquela cadelinha desenvolva, ou a gatinha, desenvolva um tumor, eu castrei com 1 ano, né, minha cadelinha, ainda que com 5, com 6, com 7 ela desenvolva um tumor de mama, por ser mama... é possível, não é porque tá castrado que eu já ouvi, mas não é castrado. Não, é possível. A chance diminui, mas é possível. O diagnóstico precoce aumenta exponencialmente as chances da gente curar, de resolver aquele problema. Então, aí vamos continuar o raciocínio, né? Pode continuar? Tem alguma pergunta nesse... Porque aí a gente falou... Continua, depois eu falo. Mostrou aqui como, né, fazer o exame de toque na cachorrinha, aí beleza, identifiquei e fui pro veterinário. Legal. E aí? Bom, o veterinário, qual que é o tratamento? Qual é o exame, né, que faz pra... Como que a gente trata tumor de mama? Eu costumo dizer isso em sala de aula. Nós não tratamos a doença. Nós tratamos quem, Patrícia?
Paciente. A gente Eu trata ia o falar, não ia paciente. precisar de um tratamento Não. eu também. A gente trata o paciente, a gente não trata a doença. Então, somos ensinados de maneira errada, pelo menos na minha opinião. A gente olha para a doença e fica, né, nos é ensinado na graduação, ó, para tal doença você medica assim, assado, cozido, refogado. Eu entendo de uma maneira diferente. Nós tratamos o paciente e o paciente é muito mais do que um tumor de mama. Então, qual que é o primeiro passo? Olhar para o paciente de maneira geral. A gente vai pedir exame de sangue para saber se está tudo bem. A gente vai pedir raio-x de tórax. Por quê? Porque o tumor de mama costuma fazer metástase para o pulmão. A gente pode pedir um ultrassom. Se ela não for castrada no momento do diagnóstico, é importante castrar, porque um grupo grande de tumores de mama dependem de estrógeno e progesterona. Ah, a cadela pode estar com câncer e castrar. Sim, Entendi. sim. E aí, isso é ensinado na escola de veterinária. Quando você está diante de uma paciente com tumor de mama e ela não é castrada, nós, no mesmo ato cirúrgico, castramos primeiro, removemos o útero e ovário, fechamos, evitando assim contaminação tumoral em cavidade abdominal. E aí vamos para a mastectomia, que é a técnica cirúrgica para remover toda a cadeia mamária. Pergunta que eu ouço bastante, vale a pena colocar. Tá. Eu vou tirar só a mama que tem tumor? Ah, boa. Mas minha cadelinha, ela tem um tumorzinho pequenininho lá em M5 ou M4 ou M3, não importa. Isso também é assunto que diverge opiniões entre colegas. Tá. Então eu vou colocar a minha opinião baseado no conhecimento e experiência que eu já tenho. Nós palpamos nódulo, mas nós não palpamos células. Então se eu tenho um nódulozinho pequenininho aqui em M1 ou M2, não importa a localização, não tem como dizer, ser taxativo de que já não há células em M5. Espalhados ali, né? Já E foi pra outra. Exato, por isso que a gente preconiza, eu, Bruno, preconizo, quando o paciente tem condições de ir para uma mastectomia Já radical. tira tudo. Já tira tudo. Essa Tira um pergunta lado. que tinha? Respondeu a Thalita Ferreira, que ela falou que levou a cachorra dela com 10 anos no veterinário para ver um caroço que apareceu. A veterinária falou que era um tumor e teria que tirar todas as mamas. A pergunta dela é se ela teria feito outra, se é correto mesmo isso, a retirada total, ou teria que ter feito outra abordagem antes da cirurgia? Então, Acho que você respondeu, né? não, mas deixa eu só complementar essa resposta, porque, como que é o nome dela? É a Thalita Ferreira. Thalita Ferreira, obrigado pela tua pergunta, querida. Quando a gente fala em mastectomia radical, existem dois cenários. Como a cadela e a gata têm duas cadeias mamárias, eu posso remover um lado e depois de 30 dias remover outro lado. É isso que eu, Bruno, preconizo. Por quê? Cirurgia oncológica, ela precisa ter dois princípios respeitados. Um deles é margem de segurança. O que é margem de segurança? O tumor é isso aqui, eu vou fazer uma incisão e passar bem longe do tumor para garantir que célula nenhuma fique ali. Se eu vou para uma mastectomia bilateral, a chance da minha margem de segurança ser pequena, ser ineficiente, ineficaz, é alta. Fora que o pós-operatório para aquele animal é dolorido demais. Então a gente preconiza preconiza uma cadeia, 30 dias depois, tudo cicatrizadinho, faz uma outra cadeia. E para finalizar, muito importante, quando o médico, eu sempre gosto de fazer uma comparação entre médicos e veterinários. Tá. Como que o médico trata tumor de mama? Então a mulher tem um nódulozinho, vai no médico, o médico fala, precisa operar. A gente vai remover esse tumor, mas, Dona Maria, um exemplo, nós precisamos fazer o esvaziamento linfonodal. Então a Dona Maria, quando entra no centro cirúrgico, o médico vai lá, tira os linfonodos da cadeia axilar dela. São os gânglios, quando a gente tem dor de garganta, a gente sente os linfonodos aumentados aqui. Esse é um hábito pouco difundido dentro da veterinária. É necessário, é importante fazer a linfadenectomia. Tirou o tumor, não tirou o linfonodo axilar, não tirou o linfonodo inguinal, não está respeitando o princípio de cirurgia oncológica. A chance de uma célula escapar e ir para esse linfonodo é muito alta. Entendeu? E o que acontece? Como eu acabo sendo o último elo da corrente, o paciente que chega para mim com uma metástase linfonodal, por exemplo, e aí você conversa com aquela pessoa,
Não, o meu cachorrinho foi operado, tem 6 meses, tirou a cadeia mamária toda. E aí você vai pôr a mão aqui e você percebe que o linfonodo ficou. E o linfonodo está doente. E agora o cenário fica muito mais difícil de tratar. Entendi. Ou esse paciente, se tiver sorte, a gente consegue reoperar, mas na maioria das vezes a gente não consegue, aí a quimioterapia perde a capacidade de ajudar. Tá, aí todo câncer, né, que for diagnosticado mesmo, é necessária a cirurgia? Existem alguns tumores que não são operáveis. Por conta do quê? Não, porque não são, porque o tratamento não é cirurgia. Tá. A leucemia, por exemplo, né, um tumor das células sanguíneas, o diagnóstico é feito através de punção de medula óssea. O tratamento é exclusivo quimioterapia. Não, mas o da mama? Ah, sim, o da mama sim. O da Todo? mama sim. Existe um único tipo tumoral que a gente chama de carcinoma inflamatório que a gente não consegue operar. Por quê? Porque por ser um tumor extremamente inflamado, não há cenário cirúrgico ali. Entendi. O cirurgião não consegue remover o tumor, ele vai deixar o tumor para trás, ele não vai conseguir fechar. E para esse grupo de pacientes, o que a gente pode fazer é remover um fragmento, confirmar o diagnóstico e iniciar a quimioterapia. Tá. Aí fez a cirurgia, como que é esse pós? Então, pós-operatório, apesar da mastectomia ser uma cirurgia grande, né? As pessoas, elas olham, meu Deus, tem ponto do Oiapoque ao Chuí. Calma. Assusta, né? Assusta, claro que assusta. Tem muito pontinho, mas é uma cirurgia de pele. É uma cirurgia de pele. A gente não entra em cavidade, a gente não abre tórax, nós não abrimos abdômen, a não ser que precise castrar, senão não precisa abrir abdômen. E uma boa bandagem, os remedinhos prescritos adequadamente, vai receber remedinho para dor, vai receber remedinho antibiótico, anti-inflamatório. Tudo isso torna o pós-operatório bem tranquilo. Mas é tão tranquilo quanto o pós-operatório da castração? Não. Porque eu fiquei impressionada com a Nina. Por quê? Ela castrou, não deu nem meio período, ela já tava normal. A castração... Aí eu... é um Tem pro- certeza que É. vocês fizeram aqui, tiraram alguma coisa da Nina? Porque não é possível. É que o cão não tem o fator psicológico que nós temos, né? Nossa, Ai, meu então Deus, conta muito. O médico abriu, mas isso para tratar paciente oncológico, nós temos essa vantagem. Nosso paciente não entende o que é câncer, não entende o que é quimioterapia, e isso ajuda muito, muito, demais. Agora, o procedimento de castração é muito menos traumático do que o procedimento de uma mastectomia. Então, o pós-operatório precisa ter um pouquinho mais de repouso. Repouso, nada de pulos. Não, o que Usa roupinha Usa roupinha, cirúrgica? eu gosto de fazer bandagem. Então, o paciente que vai para casa após mastectomia, o dono, o tutor da cadelinha, não vê a cirurgia, vai ver a cirurgia 24 horas depois. Por quê? Porque aquela bandagem compressiva traz conforto para o dono e para o animal. Para o animal, porque ela fica tão durinha, ela não consegue se mexer, e isso traz conforto para ela. Para o dono, ele primeiro não está vendo uma incisão gigante. Segundo, ao pegar a cadelinha, ele consegue pegar com mais jeito. E aí com 24 horas a gente pega, corta a bandagem, os pontinhos na maioria das vezes estão bonitinhos, sequinhos, sem hematoma, e aí entra a roupinha pós-cirúrgica. E aí demora quanto tempo? Assim? São 10, 12 dias. Nós prescrevemos sprayzinho para limpar bem os pontinhos, a gente ensina como fazer curativo, dando os remédios todos certos, com aproximadamente 10 dias a gente tira os pontos. Período este, onde o histopatológico, que é o exame do tumor, né? Biópsia é o ato cirúrgico em si, histopatológico é o exame que o patologista faz. Vai chegar na mão do veterinário. Então o veterinário vai pedir retorno, olha, vamos tirar os pontinhos, tá tudo bonitinho, cicatrizado. Agora a gente vai conversar sobre o diagnóstico. Certo. Que apesar de quando a gente fala tumor de mama, a gente acaba generalizando, né? Existem diversos tipos de tumores de mama e não cabe aos tutores ter esse conhecimento. Cabe a nós, veterinários, interpretarmos o exame e definir qual é a melhor conduta. Esse tumor é importante tratar, eu preciso ter uma postura adjuvante à cirurgia ou não, só a cirurgia resolveu o problema. Entende? Isso cabe a nós e
Eu costumo falar o seguinte, a especialidade ela entrou para somar, né? Hoje, nós veterinários trabalhamos dentro de pequenos animais com especialidades. Tem o onco, tem a cardio, tem o oftalmo, tem todas as especialidades. A gente acaba olhando para a medicina, vendo como eles trabalham e procuramos fazer pelo menos de uma maneira parecida. Mas a gente precisa ressaltar a importância do clínico, porque ninguém faz nada sozinho, Patrícia. Então, o bom trabalho do especialista depende também do bom trabalho do clínico. Quando todos nós trabalhamos em conjunto, quem que ganha? Nossa paciente. Sim. Entendeu? Agora, tava pensando aqui, com relação a a gente detectar, né, o tumor, tem alguma... Qual a maior... a maioria é detectada com cachorro de tanto a tantos anos, assim? Ou não? Isso é muito variável. Tão variável, que o paciente mais jovem que eu diagnostiquei câncer tinha 5 meses. Tá vivo. Tá vivo. É o Snow. Graças a Deus, tá tudo bem. Macho? Macho. Não é mama, tá? Tá. Não é mama, Tá. é um tumor em boca. Hernandes, se você tiver aí, manda um beijo no Snow. Então depende muito da... Aliás, não tem um... Na verdade, assim, o câncer é uma doença genética na sua origem, certo? São mutações das células. Essas mutações, 90% delas acontecem ao longo da vida do animal e do ser humano. É por isso que é mais comum você ver a manifestação da doença no paciente idoso. Mas Bruno, como que você explica bebês com tumor, crianças com tumor, cachorrinhos de 5 meses com tumor? De onde vieram essas alterações? Estas mutações, o paciente ele nem viveu para ter contato a longo prazo com carcinógenos, mas essas mutações elas foram herdadas de pais para filhos. Isso acontece em animais com maior frequência, em animais de raças puras. Por quê? Porque animais de raças puras apresentam uma consanguinidade maior. Eu quero ter um cachorrinho cada vez menor. Bom, aí o que a pessoa faz? E não deveria fazer, mas faz. Cruza cachorrinhos meio irmãos, pega cachorrinhos de mesma ninhada. Esse aqui é pequenininho, a ninhada anterior tem um pequenininho, coloca para cruzar para ter outro pequenininho. Melhora, o cachorrinho fica pequenininho. Mas existe um problema que foi passado, foi transmitido. O cachorro que vai ter mais alergia, vomita por qualquer coisa, o sistema imunológico enfraquecido, ele fica doente por qualquer coisa. E assim, saindo um pouco do câncer de mama, né, específico de mama, que é a nossa abordagem, mas assim, o que você trata? A maior parte dos cânceres é aonde? Tumor de mama é um tumor de alta incidência e tem os tumores de pele, né? Os nomes variam um pouco, mas mastocitoma e carcinoma espinocelular são 2 tumores de nome feio, né? Deixa eu falar de pele, tá ótimo. Câncer de pele, mais fácil assim. E, bom, aí a gente pode até fazer uma outra live falando sobre outros tipos de câncer, né? Pode, vai ser um prazer. Pra não ficar muito cansativo. Tem mais alguma pergunta que a gente não tenha respondido ainda? Na verdade a Chloe Dantas também ela faz outra perguntinha. E ela pergunta se o câncer de mama ele pode virar vários, tipo, metástases na verdade, né? Tumores em outros lugares. Como que é o nome dela? É a Chloe Dantas de novo. Chloe, obrigado por nos assistir até agora. Chloe, seguinte, olha só, existe um conceito. O conceito que foi descoberto em 1970, olha só, é bem óbvio, mas até 1970 esse conceito ele não estava na nossa cabeça ainda. Todo tumor metastático, todo câncer agressivo, invasivo, ele começou de uma única célula. O início foi uma primeira célula que começou a sofrer mutações, se multiplicar e foi passando essas mutações para todas as outras células. Então, Chloe, o que acontece? Câncer é diagnóstico, é tempo dependente. Quanto antes a gente diagnostica, menos tempo a gente dá para a doença crescer e se espalhar. Um tumor maligno pode se tornar mais maligno com o tempo? Pode. Um tumor benigno pode eventualmente se malignizar? Pode também. Por isso, mais uma vez, sendo repetitivo até,
diagnóstico precoce. Não é porque está pequenininho, não é porque não está crescendo, é que a gente não precisa dar atenção. Pelo contrário, procure o colega e busque. Posso fazer só uma outra colocação aqui? Claro. Existe um exame, aproveitando que eu estou ao vivo, não tem como cortar. Ai, meu Deus. Vou aproveitar. Existe um exame chamado citologia. Esse exame ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem desse exame é que ele pode auxiliar o veterinário clínico a dizer, olha, esse nódulo aqui é um câncer, esse nódulo aqui é uma bolinha de gordura, é um cisto, tá? Essa é a vantagem. Não precisa de anestesia, é um procedimento ambulatorial, não é desconfortável como é uma cirurgia. Qual é a desvantagem? E eu acabo por ser o último elo dessa corrente, vendo o que deu errado. O que chega em mim é o que deu errado, em algumas vezes. Citologia, toda vez que você sente um nódulozinho, bom, se você sentir um nódulozinho no parênquima mamário não é para ter nódulo, é para ser macio. Antes da gente fazer uma citologia, consulte alguém que trabalhe dentro da oncologia, porque ao se espetar um tumor, você cria a possibilidade daquele tumor que estava quieto acordar. Aquele tumor que não estava inflamado, inflamar. E no final das contas, quando você pegar o resultado da sua citologia, o patologista ele vai colocar lá embaixo, sugere histopatológico. Não tem como você fugir da cirurgia, entende? Então se eu tenho um nódulozinho que está fácil, isso é Bruno falando, colocando a minha opinião pessoal. Eu preconizo, se eu tenho condição cirúrgica, vá para a cirurgia de primeiro momento. Entendi. A chance de você resolver o problema de maneira melhor é maior. Logo, né? Não perder tempo, né? Exato. Bom, gente, tem mais uma pergunta? Posso? Tô falando A gente demais, vai, né? não, que a gente vai falando ele já vai vendo, às vezes já respondeu, pra gente não ser repetitivo. Bom, não, na verdade é só a Thalita, ela agradece a explicação e ela fala que se o Dr. Bruno puder dar o endereço do consultório, ela agradece. Ô querida, eu te sim, agradeço. aproveite. Te agradeço. A gente tem um consultório no canal 2, Bernardino de Campos 533. Tá bom? Certo. Isso. Bom, qualquer coisa, o Dr. Bruno tem canal As no redes YouTube. sociais, né? Exatamente. Ele tem por canal favor. no YouTube também, pode procurar, né? Tá como Pode, portal Oncologia Veterinária. Facebook, Instagram também, ele YouTube. tá lá super antenado, podem procurar. Tá, então, E mamãe, só justifica que as perguntas do YouTube, do Instagram. pessoal, o não pessoal dá que pra mandou responder. pergunta no Instagram, como a gente tinha falado no começo, não dá pra gente acompanhar os dois. Então, assim, sempre quando a gente estiver fazendo live e tal, mandem suas perguntas lá no YouTube, beleza? Se a gente ficou não respondemos aí alguma dúvida de vocês, assim que a gente colocar esse vídeo no ar, né, porque a gente terminando a transmissão ao vivo, ele demora alguns minutinhos para entrar no nosso canal. Vocês podem colocar as perguntas ali embaixo, que eu repasso pro Dr. Bruno, ou ele mesmo já vai lá com o YouTube dele, né, logado, e responde. Não deixem também de marcar, né, para tirar as dúvidas, Com a gente certeza. sempre fica com muitas dúvidas. E prevenção, certo? Prevenção. Sim, acho que esse é o caminho. Esse é Pegue o caminho. nas Diagnóstico tetinhas, precoce. precoce. Né? A prevenção, uma das maneiras é a castração, como a gente já falou, e o diagnóstico precoce. Isso todos em casa, quem tem cão, quem tem gato, é só fazer um carinho, e no carinho que você está fazendo na barriguinha, vai detectar qualquer alteraçãozinha, busque logo um médico veterinário. Lembrei de uma outra perguntinha. Vai. Além de colocar a mãozinha, talvez, tem algum sintoma, sei lá, de tá vomitando muito, tá com alguma, sei lá, tem algum outro sintoma? Esse é o grande problema do câncer. Nas fases iniciais, ele é sintomático, Ah, tá. entende? Pode ter esse tipo de sintoma? Pode. Mas aí já tá um pouco mais avançado. Pode estar muito mais avançado. Se a cadelinha começa a claudicar, você vai colocar a mão debaixo do bracinho dela, ela pode ter linfonodo neoplásico aqui, comprimindo os nervos do braço. Entendi. Se a cadelinha tem dificuldade respiratória, você radiografa o tórax dela, e aí, ou a gatinha, e aí você encontra nódulos pulmonares. Quer dizer, nessa fase, pouco a gente consegue fazer para ajudar de fato os nossos bichinhos. Entendi. Prevenção. Prevenção. Ok, os check-ups são sempre, né? Legais. Tanto pra gente quanto pra eles também, né? Ei, Aqui, ó. e você?
Quem acompanha a gente sabe, às vezes a Nina nem participa. Às vezes ela fica pra lá e pra cá. Você entendeu, tá Nina? Você plena. tem alguma dúvida? Depois que mostrou as tetinhas ao vivo, tá vendo? Ficou constrangida aqui, sacanagem. Então, doutor, muito obrigada Eu que agradeço, por ter obrigado pelo participado. convite. Foi Obrigado pelo ótimo. Eu espero ter passado bastante informação, conteúdo, alerta, ter ajudado bastante. Gente, boa noite, obrigada Beijo. e até a próxima. Até.